Hábitos Atômicos, de James Clear, é um dos livros mais impactantes já escritos sobre mudança de comportamento. Ele não é apenas um guia sobre como criar e sustentar hábitos positivos, mas também uma análise profunda sobre a ciência do comportamento humano e como pequenos ajustes podem levar a transformações incríveis ao longo do tempo. A proposta central do livro é simples, mas poderosa. Grandes mudanças não acontecem da noite para o dia. Elas são o resultado acumulado de pequenas ações realizadas de forma consistente. Desde o início, Clear explica o conceito de hábitos atômicos. Ele usa o termo atômico para enfatizar que essas mudanças são pequenas, mas extremamente poderosas, assim como os átomos que formam a base de tudo no universo. Essa metáfora ajuda a desconstruir a ideia de que é necessário fazer mudanças gigantescas para alcançar resultados significativos. Em vez disso, o autor mostra como hábitos aparentemente insignificantes podem ter um impacto exponencial ao longo do tempo. Uma das maiores contribuições do livro é o modelo dos 4 estágios do hábito, que descreve como os hábitos se formam: gatilho, desejo, resposta e recompensa. Clear detalha como cada um desses estágios funciona e como podemos manipulá-los para criar hábitos positivos ou quebrar hábitos ruins. Por exemplo, ele sugere que, para criar um hábito, é necessário torná-lo óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Para abandonar um mau hábito, por outro lado, você deve fazer o oposto: torná-lo invisível, desagradável, difícil e insatisfatório. Clear utiliza exemplos práticos para ilustrar esses conceitos. Ele explica como algo tão simples quanto colocar a roupa de ginástica à vista na noite anterior pode aumentar significativamente as chances de você ir à academia no dia seguinte. Ele também mostra como pequenas mudanças no ambiente podem influenciar nosso comportamento, como reorganizar a despensa para que alimentos saudáveis fiquem ao alcance dos olhos enquanto os menos saudáveis sejam colocados fora de vista. Outro ponto fascinante do livro é o conceito de identidade como base para a construção de hábitos duradouros. Clear argumenta que, para mudar seus hábitos de forma permanente, você precisa primeiro mudar a maneira como enxerga a si mesmo. Por exemplo, em vez de dizer "quero parar de fumar", diga "eu não sou mais um fumante". Essa mudança na identidade pessoal ajuda a alinhar seus comportamentos com quem você deseja se tornar, tornando os hábitos positivos mais naturais e os negativos mais distantes de sua nova versão. James Clear também aborda o poder do progresso incremental. Ele introduz a ideia da regra de 1%, que sugere que melhorar apenas 1% por dia pode levar a resultados extraordinários a longo prazo. Ele mostra, matematicamente, que pequenas melhorias consistentes se acumulam em algo muito maior do que as mudanças bruscas e temporárias. Esse conceito é especialmente útil para quem se sente sobrecarregado ao tentar implementar mudanças significativas em suas vidas. Além disso, o autor desmistifica a ideia de motivação como o principal motor para o sucesso. Ele explica que, em vez de depender de picos de inspiração, é mais eficaz criar sistemas que facilitem o comportamento desejado. Por exemplo, se você deseja escrever um livro, estabeleça o hábito de escrever por 10 minutos todos os dias, independentemente de se sentir inspirado ou não. Clear argumenta que o sucesso está nos sistemas que você cria, e não apenas nas metas que você define. Outro tema central do livro é a importância do ambiente no processo de formação de hábitos. Clear afirma que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Ele mostra como projetar seu ambiente de forma estratégica pode facilitar a adoção de hábitos positivos e dificultar os negativos. Por exemplo, se você deseja reduzir o tempo que passa nas redes sociais, pode configurar seu telefone para exigir uma senha extra antes de abrir os aplicativos ou até mesmo deixá-lo em outra sala durante períodos de foco. O autor também fala sobre o impacto dos ciclos de feedback. Ele mostra que um hábito só se sustenta se houver uma recompensa clara associada a ele. No entanto, ele destaca que as recompensas não precisam ser grandiosas. Algo tão simples quanto marcar um X em um calendário cada vez que você cumpre uma meta pode ser o suficiente para criar um senso de realização e motivação para continuar. Clear utiliza inúmeras histórias inspiradoras para exemplificar seus conceitos. Ele fala sobre atletas, artistas e empresários que alcançaram grandes feitos ao se comprometerem com pequenos hábitos diários. Essas histórias tornam o livro envolvente e prático, mostrando que qualquer pessoa pode aplicar as ideias apresentadas, independentemente de suas circunstâncias ou objetivos.
Além das histórias inspiradoras, James Clear utiliza uma base sólida de pesquisas científicas para sustentar suas ideias, o que torna Hábitos Atômicos não apenas um livro motivacional, mas também uma obra confiável e embasada. Ele explora como nosso cérebro funciona no que diz respeito à formação de hábitos, explicando o papel de sistemas como o córtex pré-frontal e os circuitos de recompensa. Clear mostra como nossas ações repetidas moldam fisicamente nosso cérebro, fortalecendo conexões neurais relacionadas a comportamentos específicos, o que torna os hábitos cada vez mais automáticos com o tempo. Um aspecto interessante do livro é a ênfase na importância de medir o progresso. Clear sugere que, para manter a motivação, é essencial ter formas visíveis de rastrear seus hábitos. Isso pode incluir aplicativos de monitoramento, listas de verificação ou até mesmo gráficos desenhados à mão. Ele explica que a sensação de progresso, por menor que seja, gera dopamina no cérebro, incentivando a continuidade do comportamento positivo. Essa abordagem torna o processo de construção de hábitos mais tangível e recompensador. Outro ponto que merece destaque é como Clear aborda o impacto das pessoas ao nosso redor na formação de hábitos. Ele argumenta que somos altamente influenciados pelos comportamentos e normas dos grupos aos quais pertencemos. Isso significa que, para adotar novos hábitos, pode ser útil cercar-se de pessoas que já possuem as práticas que você deseja implementar. Por exemplo, se você quer começar a correr, juntar-se a um grupo de corredores pode aumentar significativamente suas chances de sucesso. Clear também oferece uma visão prática sobre como lidar com recaídas e momentos em que falhamos em manter nossos hábitos. Ele desmistifica a ideia de que falhar uma vez significa fracasso total e incentiva os leitores a adotar a mentalidade de nunca falhar 2 vezes seguidas. Isso cria uma espécie de sistema de recuperação rápida, ajudando a voltar ao caminho correto antes que a falha se transforme em um retrocesso maior. A flexibilidade é outro tema importante no livro. Clear explica que, embora os hábitos sejam fundamentais, também precisamos ser adaptáveis às mudanças inevitáveis da vida. Ele introduz o conceito de ajustes de hábitos, que envolve adaptar comportamentos conforme necessário, sem abandonar completamente o sistema. Isso é especialmente relevante em situações como viagens, mudanças de rotina ou momentos de estresse. O autor também discute a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Ele argumenta que criar hábitos que direcionam suas ações para atividades realmente significativas é o que separa pessoas que apenas trabalham muito daquelas que alcançam seus objetivos. Clear sugere que, ao invés de se concentrar na quantidade de tarefas realizadas, devemos nos concentrar na qualidade e na relevância delas para nossos objetivos de longo prazo. Outro conceito marcante em Hábitos Atômicos é o poder dos hábitos agregados, ou seja, como a soma de múltiplos pequenos hábitos pode criar um efeito transformador. Por exemplo, se você deseja melhorar sua saúde, pode começar com pequenas mudanças como beber mais água, dormir melhor e incluir breves sessões de exercícios na rotina. Esses hábitos isolados podem parecer insignificantes, mas juntos, têm um impacto cumulativo poderoso ao longo do tempo. James Clear também aborda como os hábitos negativos podem ser desconstruídos. Ele sugere técnicas como criar barreiras adicionais para dificultar a realização desses comportamentos. Por exemplo, se você deseja reduzir o tempo de uso do celular, pode desativar notificações, excluir aplicativos que consomem muito tempo ou até mesmo manter o aparelho fora do alcance. Ele destaca que os hábitos negativos geralmente oferecem recompensas imediatas, mas têm consequências a longo prazo, enquanto os hábitos positivos costumam ser desafiadores no início, mas oferecem benefícios duradouros. O livro é repleto de insights que podem ser aplicados a diversas áreas da vida, desde saúde e carreira até relacionamentos e finanças. James Clear é um mestre em traduzir conceitos complexos em passos simples e práticos, tornando Hábitos Atômicos uma ferramenta acessível para qualquer pessoa, independentemente de sua experiência ou conhecimento prévio sobre o tema. A narrativa é envolvente, e o estilo de escrita é direto e inspirador, tornando cada capítulo uma experiência valiosa e cheia de aprendizados. Hábitos Atômicos é um livro essencial para quem busca uma abordagem prática e baseada em evidências para mudar sua vida. James Clear combina ciência, psicologia e histórias reais para criar um guia acessível e aplicável para todos os tipos de leitores. Ele nos lembra que não precisamos esperar por grandes momentos de inspiração para mudar.
A verdadeira transformação está nas pequenas ações que realizamos diariamente. Recomendo este livro porque ele é mais do que uma leitura motivacional. É um manual para a vida prática, capaz de ajudar qualquer pessoa a alcançar seus objetivos e viver de forma mais intencional.